Pega um café, uma água, porque hoje nós vamos conversar sobre O Grande Gatsby. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta, eu sou a Cat e hoje eu quero conversar sobre O Grande Gatsby, quero fazer uma conversa aqui com vocês sobre esse livro, não vai ser bem uma resenha, eu quero comentar livremente sobre a história, sobre as minhas reflexões, coisas que eu levantei ao longo da leitura, e eu quero, claro, que vocês também participem, que vocês comentem aqui embaixo se esses pontos que eu vou elencar foram importantes, se vocês concordam ou não comigo. Então vai ser mais um bate-papo sobre a história, eu quero contextualizar também um pouquinho do livro, porque eu acho que esse é um livro que ele se torna mais interessante quando a gente entende o tempo e espaço no qual ele foi criado e publicado. O Grande Gatsby foi publicado em 1925, escrito pelo Fitzgerald, e ele acabou se tornando, com o passar do tempo, o grande romance americano. E ele é titulado dessa forma porque ele representa uma identidade, ele representa um momento muito específico onde se constrói algumas coisas muito importantes do imaginário americano. E a história se passa no que hoje a gente chama de os anos loucos ou a era do jazz. Aqui a história vai ser contada por um jovem chamado Nick Carraway que vai se mudar, ele vai alugar uma casinha que fica numa ilha e ele é vizinho de uma mansão gigantesca onde vive um novo milionário chamado Jay Gatsby. O Nick, com o tempo, ele vai perceber, ele vai descobrir que o Gatsby, ele construiu a sua riqueza e ele dá festas milionárias todas as noites para impressionar, para chamar a atenção do seu amor de juventude, que é uma jovem chamada Daisy Crockham, que mora do outro lado da Bahia. Se isso vai dar certo ou não, a gente vai descobrindo ao longo da narrativa. Então nós vamos acompanhar um grupo pequeno de personagens que tem contato ali todos uns com os outros e que vão passar ali por conflitos de identidade, conflitos sociais, conflitos financeiros, tudo acaba girando em torno dessas pessoas, tendo como ponto central o Jay Gatsby. Esse é um daqueles livros que ele é muito simples na narrativa, é uma história tranquila de você ler, a linguagem não é difícil, é uma linguagem acessível, mas ele é um daqueles livros que ele esconde na sua simplicidade questões muito importantes que talvez por nós estarmos já afastados do tempo, alguns signos nos passem despercebidos. Então é interessante que a gente conheça e saiba um pouquinho sobre o contexto de publicação, sobre o que eram os anos 20, para que a gente consiga captar aqui dentro algumas reflexões que o Fitzgerald traz através da narrativa. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos tinham acabado de sair, aliás, o mundo inteiro tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela foi o primeiro grande conflito do século XX que envolveu inúmeras potências e causou mudanças significativas nas vidas das pessoas envolvidas. Então foi uma coisa que aqueles jovens que tinham ido para a guerra, eles nunca tinham visto, eles nunca tinham se dado conta da violência de um conflito, de como aquilo poderia ser devastador. E é dali que nós temos o nascimento da geração perdida, que é essa geração de jovens que volta da guerra, muitos deles com sequelas físicas, muitos com sequelas emocionais. E aqui a gente tem uma mistura, a gente tem aqueles jovens que vão passar a viver os anos 20 como se fosse o último momento da sua vida, então eles vão querer fazer festa, eles vão querer gastar dinheiro, eles vão querer viver como se não existisse amanhã. E você também vai ter os outros que não conseguem lidar com as consequências psicológicas do que viveram, do que viram e do que fizeram. Por isso que essa é uma década que ela é, ali nos Estados Unidos, ela é um mix de efervescência e vazio emocional ao mesmo tempo. E aí você tem essa criação dessa geração perdida. Também é um momento na história dos Estados Unidos que ele é muito favorável para o surgimento de personagens de homens como o Gatsby. O Gatsby é alguém que a gente sabe que ele veio de um background de pobreza, ele não tinha dinheiro, ele não tinha uma educação formal, mas ele é alguém que vai para a guerra e quando ele volta, ele resolve que ele vai se reformular, ele resolve que ele vai ter uma vida nova, uma vida diferente. Os meios que ele vai usar para conseguir o dinheiro são meio escusos, mas ele vai chegar lá, ele vai adquirir uma fortuna imensa. E isso também tem a ver com o pós-Primeira Guerra Mundial e com a situação nos Estados Unidos nesse pós-guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, a situação econômica dos Estados Unidos, ela ficou muito positiva. Você teve um superávit, você teve uma grande injeção de dinheiro na economia e isso abriu as portas, isso deu chance para que muita gente enriquecesse muito rápido. E o Gatsby, ele é um representativo desse momento, dessa realidade, que nos leva a outro ponto super interessante aqui, que é o fato de que o Fitzgerald, ele cria o Gatsby, ele usa o Gatsby como uma alegoria do self-made man dos anos 20 ali nos Estados Unidos, que é o homem que vai representar o tal do sonho americano, que nos anos 20 essa ideia começa a crescer e se fortalecer, e que nos Estados Unidos todo mundo consegue crescer, todo mundo consegue ficar rico, é a terra das oportunidades, e que todo homem pode ser um self-made man, ou seja, um homem que se
constrói sozinho, que se cria sozinho e que cresce sozinho. Vindo de um momento de grande abundância economicamente, alguns self-made men realmente vão surgir e vão se construir. E o Gatsby é um desses. Agora, como é que esse dinheiro é conseguido? Quais são as maneiras escusas que ele usa para conseguir esse dinheiro? Aí isso é outra história, né? Mas o Gatsby, ele não é só uma representação do self-made man. Ele também é a representação de uma ideia que o Fitzgerald deixa aqui na narrativa de que às vezes você vai conseguir esse dinheiro, você vai alcançar esse sucesso econômico, mas você também está suscetível a ter que pagar um preço muito alto pelo que você consegue. E eu acho que o Gatsby aqui é o maior exemplo disso. Então a década de 20, ela é um misto de esperança e desespero, de boom econômico e medo de um futuro. É um momento em que as pessoas, elas exageram. Aqui no livro, né, tem as grandes festas e eles bebem muito, eles festejam até madrugada. Existe um materialismo exacerbado na narrativa, mas aí que é uma coisa interessante de observar, que você consegue perceber lendo a narrativa, que o Fitzgerald, ele não está dizendo que isso é maravilhoso e que isso é bom. Na verdade, ele mostra um peso por trás disso, ele mostra uma obscuridade por trás desse materialismo obsessivo, porque todos os personagens aqui, falta algo neles, falta algo de concreto, falta algo nas suas personalidades, falta alguma conexão humana dessas pessoas. Elas têm tudo, mas ao mesmo tempo elas não têm nada. E tão certo estava o Fitzgerald em apontar que isso um dia teria fim, que lá em 1929 a gente vai ter a quebra da bolsa, né? O grande crash, que leva por terra todo esse boom econômico e toda essa efervescência absurda que a gente vê aqui. Então, entendendo um pouco esse contexto, a gente começa a compreender melhor os próprios personagens e a maneira como eles são inseridos na narrativa. O Nick Carraway, por exemplo, ele é um personagem muito interessante porque ele tá contando a história pra gente 2 anos depois que ela aconteceu. Então, a perspectiva dele já é de um futuro. E ele é um narrador observador. Ele é um narrador que ele circula por todos os ambientes, ele tem contato com todos os personagens e assim ele vai construindo uma narrativa. E sobre a questão financeira, ele também tá numa posição em que ele consegue flutuar entre os personagens, porque ele vai contar pra gente que a família dele já teve muito dinheiro, é uma família que já teve influência, ele próprio estudou em Yale, então ele não é um pobre, mas a família dele é aquele tipo de família que perdeu dinheiro ao longo do tempo. Então hoje, né, no momento da narrativa, o Nick ele tem que trabalhar. Ele vai pra Nova York pra arranjar um emprego, pra trabalhar no setor financeiro, porque ele é um desses ricos que na verdade não tem mais tanta coisa assim. Então essa questão dele ser um personagem de transição faz com que ele consiga lidar com todos os lados da narrativa. Narrativa essa que a gente não sabe e nunca vai saber se ele tá contando a verdade. A gente não sabe o que o Nick exclui, o que ele adiciona na narrativa. A gente não sabe se o Gatsby que ele tá nos mostrando é o Gatsby real. Nós não sabemos se essas conexões aqui dos personagens são desse jeito mesmo, porque a gente tem que confiar no Nick, a gente tem que confiar no narrador. E ao longo do livro, ele é tão bem sucedido na narração que em vários momentos eu esquecia que ele estava narrando e eu esquecia que existia a possibilidade de talvez ele não ser tão sincero assim. O Gatsby também é um personagem que eu achei ele super interessante, porque ele é esse personagem que ele está sendo visto pelo Nick. A gente nunca tem acesso ao Gatsby por ele mesmo. Então ali já nasce uma dúvida, né? Será que a gente está enxergando o Gatsby verdadeiro ou não? A gente enxerga o Gatsby que o Nick enxerga. E o Gatsby, ele é essa criatura que em alguns momentos eu senti uma empatia muito grande por ele e em outros eu fiquei exasperada com a situação dele. Porque ele se cria, né? Ele ganha dinheiro, ele acumula uma fortuna para impressionar, para chamar a atenção do seu amor de juventude. E ele é um representativo perfeito desse self-made man, porque a gente percebe na narrativa que ele pode juntar o dinheiro que ele quiser, ele pode ser o homem mais rico da América do Norte, que se ele não dominar a linguagem social das famílias antigas, das famílias tradicionais, ele nunca vai ser aceito. Eu acho que essa é uma das questões mais interessantes da história, quando você percebe que todo mundo usufrui do Gatsby, todo mundo usufrui das suas festas, do seu dinheiro, das suas bebidas, mas ele na verdade não é aceito por ninguém, porque essa é uma sociedade que ela é muito fechada, em que você valoriza os ricos de berço, os ricos mais antigos, os ricos de nome. E por mais dinheiro que o Gatsby acumule ao longo da vida dele, ele nunca vai fazer parte. A Daisy, que ele tanto admira e que ele tanto ama, ela tá numa outra estirpe, ela tá num outro círculo, que é de certa forma inalcançável para ele, não importa o que ele faça. E aqui surge uma das maiores questões do livro e que as pessoas debatem até hoje. Eu vou deixar aberto aqui para que vocês deem a opinião de vocês também, que é: o Gatsby realmente amava a Daisy ou ele amava a ideia que ele fazia da Daisy? E eu acho que isso fica muito implícito na página 158 aqui da minha edição, que é quando ele se encontra finalmente com a Daisy depois de muito tempo.
tempo, leva ela para conhecer a sua mansão, e o Nick está narrando esse encontro, e o Nick escreve o seguinte: mesmo naquela noite, deve ter havido momentos em que Daisy não esteve à altura dos seus sonhos, não por culpa dela, mas pela vitalidade colossal de sua ilusão, que havia atingido um patamar além dela e além de tudo. Ou seja, quando a Daisy vai até a casa, quando ele se reencontra com ela, existe uma certa perda de deslumbramento por parte do Gatsby em relação a ela, que a gente percebe, e aí que levanta essa dúvida: ele é apaixonado por ela ou ele é apaixonado pela ideia que ele fazia da Daisy? Que era uma Daisy que representava riqueza, estabilidade social e senso de pertencimento, que eu acho que é uma das questões mais interessantes da gente pensar quando lê esse livro. Em relação a Daisy, a minha opinião sobre ela é que a Daisy não amava o Gatsby também. Eu acho que a Daisy, ela naquele momento ali onde ela tá vivendo um casamento instável, cheio de conflitos, ela e o marido, que é o Tom, vivem de brigas, ele tem uma amante, esfrega a amante na cara dela. A Daisy vive um momento de desilusão muito grande. E o Gatsby, na minha opinião, ele é uma distração pra vida tediosa que ela leva. Ele é um desvio das frustrações do casamento, ele é um desvio das frustrações e dos tédios que ela tem com o próprio dia a dia. Sem falar que o Gatsby, com essa adoração excessiva, ele faz com que ela lembre do momento da juventude, onde ela era a garota mais importante e mais procurada de Louisville, e ele enaltece a vaidade da Daisy. Então eu acho que ela gosta dele, não acho que ela desgosta do Gatsby, mas eu não acho que ela o ame. Tanto é que no final, quando a gente tem o derradeiro momento, ela escolhe o próprio marido, ela escolhe o Tom. Ela e o Tom são uma unidade, eles não se separam no final, eles acabam se completando de certa forma. Então eu acho que da parte do Gatsby pode ser que realmente ele amasse a Daisy, mas da parte da Daisy eu não tenho interpretação de que ela realmente amava o Gatsby. Eu acho que na verdade eles amavam a ilusão que um representava pro outro. Esse foi um daqueles clássicos que eu consegui fugir durante muito tempo dos spoilers do final. Eu também não tinha assistido o filme, então eu não sabia o destino do Gatsby, o que foi pra mim uma grande surpresa a maneira como o livro termina em tragédia, termina em terror absoluto, que é a morte do Gatsby, que é uma morte totalmente injusta dentro daquele contexto, né? Ele vai ser assassinado por um homem que na verdade não tinha nada a ver com ele. É uma trama que é incitada pelo Tom, pelo marido da Daisy, que na minha opinião é o personagem mais detestável da narrativa inteira. Então é um livro que ele mostra pra gente que o ápice de todo aquele exagero, daquele hedonismo vazio, do excesso de materialismo, pode ser o desastre, pode ser o caos absoluto. E o Gatsby, apesar de ser um self-made man, de conseguir todo o dinheiro que ele queria, de acumular muitas riquezas e ter a casa mais bonita e mais espantosa da região, ao final morre sozinho, sem amigos, sem companhia, totalmente esquecível, porque o dinheiro dele não comprou nada além de objetos. E eu acho que essa é talvez a maior tragédia de todas, o fato de que ele morreu perseguindo uma ilusão. Enfim, gente, esse é um pequeno livro que rende muita discussão, eu acho que ele rende muita conversa. É um livro que merece ser lido com atenção, e eu acho que ele merece também ser muito lido com esse olhar para o passado, com esse olhar para a década de 20, eu acho que ele acaba se tornando mais significativo quanto mais a gente sabe sobre o período. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui sobre o Grant Gatsby. Foi uma leitura muito incrível para mim, gostei muito de conhecer a obra. E eu acho que esse é o tipo de livro que dá para você ler e reler mais de uma vez e captar novas nuances. É o tipo de história que ela acaba se reinventando e ela conversa muito com o nosso tempo atual, viu? Tenho para mim aqui que algumas ideias propostas pelo Fitzgerald, elas são ideias que elas continuam existindo, elas podem ser perpetuadas e elas conseguem ser encaixadas em vários momentos diferentes da história, porque o âmago da história é o ser humano e os seus conflitos. Sobre essa minha edição aqui, eu li a edição da Penguin com tradução da Vanessa Bárbara e ela tem introduções e notas do Tony Tanner, que é uma introdução muito interessante, inclusive. Ele faz uma análise bem legal aqui sobre o personagem do Nick, que ele levanta várias questões que quando eu li eu não tinha percebido, não tinha prestado muita atenção nelas, mas na introdução do Tony Tanner eu acabei dando mais atenção, achei super interessante. Então é uma edição que eu indico. Boa tradução, boas notas, é uma edição bem completinha. Vou deixar link pra ela aqui embaixo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e, claro, comentem se vocês já leram o livro, já assistiram o filme, eu vou adorar saber o que vocês acharam dessa obra.